sério que precisava de tratamento médico e que ninguém estava culpando ela por nada, que o importante agora era buscar ajuda e trabalhar juntos, para que tanto ela quanto Mateus pudessem se recuperar. Adriana chorou encostada no peito de Bruno por vários minutos, deixando sair toda a dor e toda a frustração que tinha acumulado nos últimos meses, e Bruno apenas segurou ela e deixou que ela chorasse o quanto precisasse, porque ele entendia que aquelas lágrimas eram necessárias. Eram parte do processo de começar a se curar. Quando Adriana finalmente parou de chorar, ela se afastou um pouco e limpou o rosto com as costas da mão. E então, ela olhou para Bruno com uma expressão cansada, mas determinada. Eu vou fazer o que for preciso, Bruno. Vou procurar o psiquiatra. Vou fazer terapia. Vou tomar os remédios certos, o que for necessário para que eu consiga ser a mãe que o Mateus precisa. Bruno sorriu e beijou a testa dela com carinho. E então ele contou sobre as outras orientações que a doutora tinha dado. Explicou que Sônia ficaria responsável pelos cuidados principais de Mateus por algumas semanas, enquanto Adriana se recuperava, e que ele mesmo tinha se comprometido a estar mais presente e participar ativamente da rotina do filho. Adriana assentiu concordando com tudo, e disse que na verdade sentia um alívio enorme em saber que Sônia cuidaria de Mateus, porque ela tinha percebido nas últimas semanas que toda vez que pegava o bebê no colo, ele ficava ainda mais agitado, e aquilo a fazia sentir-se uma péssima mãe. Mas agora entendia que não era porque ela não amava o filho. Era porque o estado emocional dela estava afetando ele de formas que ninguém tinha explicado antes. Bruno ficou conversando com Adriana por mais de 1 hora, explicando todos os detalhes da conversa com a doutora Patrícia, e aos poucos ele viu a esposa começar a se animar de novo. Viu uma pequena luz de esperança acender nos olhos dela quando ele falou que em 3 semanas, eles deveriam começar a ver melhorias significativas, e que em 2 meses, Mateus poderia estar completamente recuperado. Adriana perguntou se ela poderia descer para ver Mateus, e Bruno disse que sim, mas que era importante que ela não ficasse ansiosa ou tensa, que apenas observasse o filho dormindo tranquilo nos braços de Sônia, e aproveitasse aquele momento de paz, ao invés de se preocupar com tudo que tinha acontecido no passado. Os dois desceram juntos e quando chegaram na sala, encontraram Sônia sentada no sofá balançando Mateus de leve, enquanto cantarolava uma canção de ninar baixinho, e o bebê continuava dormindo profundamente, com uma expressão serena no rostinho, que fez o coração de Adriana apertar de emoção. Adriana se aproximou devagar e ficou parada ao lado do sofá, apenas observando o filho, e Bruno ficou atrás dela com as mãos nos ombros dela em um gesto de apoio e conforto. Mateus estava tão tranquilo que parecia um bebê completamente diferente do que tinha sido nos últimos meses. A respiração estava calma e regular, o corpinho estava relaxado, e não havia nenhum sinal da tensão constante que tinha dominado ele durante tanto tempo. Adriana estendeu a mão e tocou de leve no pezinho de Mateus, sentindo o calor da pele dele. E ela sussurrou tão baixo que Bruno quase não conseguiu ouvir. Eu prometo que vou melhorar, meu amor. Prometo que vou buscar ajuda e que vou voltar a ser a mãe que você merece ter. Sônia olhou para Adriana com uma expressão compreensiva e disse que Mateus estava bem, que tinha dormido por quase 2 horas seguidas, sem acordar nenhuma vez, e que quando acordou tinha mamado um pouco e voltado a dormir sem chorar. Adriana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio misturadas com esperança, porque finalmente parecia que havia uma luz no fim do túnel que ela tinha achado que nunca ia terminar. Bruno puxou o celular do bolso e disse que ia ligar para o convênio médico naquele momento, para agendar uma consulta urgente com um psiquiatra, e Adriana concordou, dizendo que quanto antes melhor, porque ela não queria passar nem mais um dia vivendo daquele jeito que estava consumindo ela por dentro. Bruno saiu da sala e foi para o escritório fazer a ligação. E depois de ser transferido várias vezes e explicar a situação para diferentes atendentes, ele finalmente conseguiu um encaixe para o dia seguinte com uma psiquiatra especializada em depressão pós-parto, que tinha um horário disponível no final da tarde. Enquanto Bruno estava no telefone, Adriana sentou no sofá ao lado de Sônia e ficou observando Mateus em silêncio. E pela primeira vez em meses, ela conseguiu olhar para o filho sem sentir aquele aperto desesperador no peito, sem sentir que estava falhando como mãe.
porque agora